Olá, graças a Deus de poder estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Mensagem de Esperança. Esta noite Deus tem uma palavra poderosa ao teu coração sobre o Salmo 46, que Deus é o nosso abrigo. Se refugie nele, ouça essa palavra e seja edificado pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tu pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem. Tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais sempre há de existir. O quê? Preparado para quem? É para você. Aleluia. Preparado para mim. Repita isso. Preparado para mim. Deus
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, diga eis-me aqui. Aleluia. Jesus, eis-me aqui. Jesus, teu nome tem poder. Jesus, só precisa dele. Não precisa de dinheiro, muito dinheiro não, de carros novos, dos melhores carros, não precisa nada disso não. Você precisa de Jesus. Se rende aos pés dele nesta noite. É dele que você precisa. Para essa lacuna que está no seu coração, esse vazio, só ele pode preencher. Que carro você tem, casa você tem, um bom emprego você tem, amizade você tem um monte de gente em volta de você, mas você se encontra vazio ainda. Tem um vazio dentro de você, e só vai ser preenchido quando você colocar Jesus dentro do seu coração e você deixar entregar a chave para ele. Agora você é o dono da minha casa, a chave está aqui, faz o que você quiser. Você já andou, você já perambulou por esse mundo várias vezes, anos e anos e anos, o inimigo te massacrando, e sempre vazio, sempre vazia, sempre vazio, sempre vazia, mas ele quer te encher, ele quer te encher. Eu virei ao teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, pra viver, pra viver, pra viver. Oh, a meus braços, onde eu encontro teu refúgio. Vamos fazer a leitura de um salmo bastante conhecido. Isso aqui é chique, hein? Que é o Salmo 46. Salmo 46, ele é um hino de adoração a Deus, é um hino de celebração ao Senhor. Nos tempos de dificuldades e de aflições, nós podemos adorá-lo. Vamos fazer a leitura desse salmo, Salmo 46. Diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio ou socorro sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria.
Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, talvez se você já tem uma caminhada na vida cristã, se você tem o hábito de ler a Bíblia, pelo menos os Salmos, certamente você já se deparou com esse Salmo, você já leu esse Salmo, certamente em momentos difíceis, esse Salmo trouxe alento ao seu coração, trouxe alegria ao seu coração, esperança para a sua alma. E, na verdade, é o que esse Salmo tenta transmitir para a gente, quer transmitir para a gente. Ele celebra a vitória final de Deus, em meio a dificuldades, lutas, problemas, situações adversas, mesmo num cenário de batalhas, de conflitos, nós podemos ter certeza que no final a vitória é do nosso Deus. O Senhor nosso Deus, Ele garante a vitória. Também Ele fala que Deus preserva o seu povo no meio da tribulação, no meio das lutas, dos conflitos, das aflições. Deus preserva os seus, Deus preserva o seu povo. E finalmente, Ele declara nesse cântico, nessa canção, que Deus, Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará conosco. E é interessante que dentro do grupo de salmos, dos salmos que eram expressos através de canções, através de hinos, esse salmo que era dos coraitas, que era um das classes de levitas, eles entoavam esse hino com vozes agudas, vozes chamadas, para quem é da música, de altissonantes, aquela voz aguda, aquela voz alta. E eram canções cantadas a plenos pulmões, com muita força, com muita vibração. Era aquela música pentecostal, agitada, aquela coisa bacana mesmo, que às vezes a gente fica pensando nas músicas antigas como sendo aquela coisa meio dormindo e tal, mas esse salmo mostra o contrário, que ele era cantado por vozes agudas, em tons musicais muito altos, e esses cantores expressavam esse salmo a plenos pulmões, com muita força, declarando, olha, que Deus, eu não vou usar aqui minha habilidade de tenor aqui, porque senão o Adilson pode ficar sem graça, o pessoal do louvor aqui pode ficar constrangido de cantar depois, então eu vou me conter só em pregar, mas eles cantavam isso com muita força, como se fossem aqueles tenores mesmo, expressando com muita força que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso auxílio presente nos momentos de angústia. Glória a Deus. Então nós vamos meditar sobre esta canção, sobre esse salmo em forma de hino, de poesia, entendendo alguns elementos que talvez a gente não consegue perceber da poesia hebraica, né, com todos os seus simbolismos, porque salmo é um livro poético. Então nós vamos entender algumas coisas, algumas mensagens que Deus traz ao nosso coração através desse salmo. Ele começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. No texto lá hebraico, o texto original era uma palavrinha só, que foi traduzida como refúgio e fortaleza. Mas a palavrinha hebraica é uma palavrinha que é mashed, que significa abrigo que protege do perigo. E veja bem, quer dizer que Deus é esse abrigo, Deus é esse refúgio, Deus é esse abrigo que nos protege do perigo. Nas situações de perigo que nós envolvemos, as situações de perigo que todos nós passamos, em todos os momentos e a todos os momentos, Deus é esse abrigo, Deus é esse lugar. Deus se comporta aqui, Deus se apresenta como um lugar, não simplesmente uma pessoa, mas um lugar aonde nós podemos estar, onde nós podemos encontrar abrigo, onde nós podemos encontrar segurança, onde nós podemos encontrar apoio.
e é onde nós somos protegidos nos momentos de dificuldades, nos momentos de perigo. Fala de um lugar onde nós podemos nos abrigar ou nos esconder. E é interessante porque não é um lugar que nós precisamos correr até ele, não é um lugar que nós precisamos ficar procurando, não é um lugar que está distante, não é um lugar onde o guerreiro está indo a toda velocidade para sendo perseguido, ele está correndo para achar esse abrigo, porque fala que esse lugar é um lugar presente, é um lugar que está junto conosco. Deus é esse lugar, Deus é esta presença nos momentos da adversidade. E é interessante pensarmos nisso, porque sempre que nós passamos por uma luta, sempre que nós passamos por uma dificuldade, nós temos a tendência de perguntar: mas aonde está Deus? Deus, eu não consigo perceber o Senhor, eu não consigo sentir o Senhor, eu não consigo perceber aonde o Senhor está. Mas, querido, esse salmo vem declarar para a gente assim: olha, que Deus, Ele é um auxílio, ou Ele é um socorro presente. Sempre que você estiver passando por uma aflição, sempre que você estiver passando por uma luta terrível, por uma perseguição, seja o que for, e vier à sua mente essa pergunta: aonde está Deus? Leia esse salmo e você vai descobrir que Deus está juntinho com você, Ele está perto de você, aliás, Ele está em você, ou você está nele, você está protegido nele. Você não precisa fazer uma corrida: olha, eu tenho que achar Deus, eu tenho que encontrar Deus, e eu vou procurar Deus. Olha, eu ouvi dizer que Deus está em tal lugar assim, assim, eu ouvi dizer que lá em São Paulo tem um lugar onde Deus se manifesta e eu vou correr para lá. Não, querido, você pode ter certeza que Deus está junto de você. Aliás, é Ele que vem até nós nas nossas aflições, é Ele que vem até a gente, é Ele que está nos buscando, é Ele que está nos procurando, é Ele que está nos vendo, e é Ele que tem abrigo presente, socorro, alívio nas nossas dificuldades e nas nossas aflições. Amém? Glória a Deus. Ele não é um lugar distante. E quando o salmista declara isso nesse hino, ele fala assim: ó, por causa disso o quê? Porque Ele está presente, porque Ele é auxílio presente, e porque Ele é esse refúgio, ou esse lugar seguro, aonde o inimigo não pode penetrar, aonde ninguém pode atingir você, aonde ninguém pode atacar você, mesmo que o inimigo fique ao derredor, fique à volta, mesmo que ele fique cercando, mesmo que ele fique ameaçando, você está protegido. Por causa disso, então, não temeremos. Por isso não temeremos. Mas você pode dizer: pastor, então eu estou muito mal, porque sempre que eu passo por um momento difícil, me vem um medo, eu fico preocupado. Mas veja bem, queridos, que a palavra temer aqui, essa palavra não temeremos, fala daquele medo que paralisa, aquele medo que não nos deixa fazer nada, aquele medo que deixa a pessoa paralisada. É como se você já passou por uma situação difícil assim. Muitas pessoas, por exemplo, que foram assaltadas e de repente o assaltante chega com uma arma diante dele, ele assusta, ele não consegue se mexer. O cara pede para ele levantar a mão, ele não consegue se movimentar, ele está paralisado pelo medo. Existem situações que vêm sobre nós, que nós podemos ficar nessa situação, paralisados pelo medo, aterrorizados, um momento de pavor. Então, é natural, nós temos medo, é natural, isso é natural do ser humano. Na hora que você está num momento difícil, você temer. Quem é hoje que não teme a situação econômica que nós vivemos? Quem é hoje que não teme diante do cenário de inseguranças e incertezas que se apresenta não só no Brasil, mas em todo o mundo? Quem não teme quando o médico dá um diagnóstico de uma enfermidade incurável, quando se apresenta uma situação adversa em que você perde o controle, em que você não tem o domínio da situação? Quem é que não sente medo? Quem é que não fica preocupado? Quem é que não se apavora? Mas a palavra do Senhor está dizendo assim: olha, você não precisa ficar paralisado de medo, você não precisa deixar o medo dominar você, você não precisa ser guiado por esse medo, porque o Senhor está com você, Ele está junto de você. Não precisa ter esse medo covarde, esse medo que te paralisa. Confia no Senhor. Por causa disso, por causa de quem Ele é, não temeremos. Glória a Deus, não temeremos. Querido, Deus já começa a dizer para você hoje, talvez você esteja nessa situação, você parou tudo na sua vida porque alguma coisa aconteceu, uma situação que você não estava prevendo aconteceu, e tudo paralisou na sua vida, você não consegue mais caminhar, você perdeu a alegria de fazer qualquer coisa. Nessa noite o Senhor está dizendo para você:
Não tema, filho, não tema, filha, eu estou com você, Ele está junto de você, Ele é o teu esconderijo, Ele é o teu abrigo, e se você confia nele, você pode confiar, você pode caminhar. E aí o salmista diz assim: por isso, não temeremos. E aí ele coloca, ainda que. Eu não sei, Deus tem falado muito com essa palavrinha aqui, né, queridos? Ainda que, mesmo que, apesar de, mesmo que haja situações tão difíceis, nós não temeremos. E ele coloca algumas situações aqui do ainda que aconteça isso, nós não temeremos. Em primeiro lugar, ele diz, ainda que a terra se mude, ainda que a terra se abale. Terra fala dos abalos cósmicos aqui, de situações que podem abalar os sistemas da terra e tudo mais. Mas isso traz uma linguagem figurada, uma linguagem poética, que traz para a gente aqui o sentido de mudança de situações, mudança de cenários da nossa vida. Está tudo bem? Está tudo tranquilo? As coisas estão indo bem? Os filhos, nas finanças? De repente, tudo muda. As situações se mudam, aquele cenário se transforma, aquele cenário torna-se um cenário de terror, aonde havia paz, começa a haver medo, aonde havia tranquilidade, agora há perturbação, aonde havia calmaria, agora há agitação, são os cenários que mudam. Então a terra se mudando, as coisas mudando, as situações normais e administráveis que você tinha, de repente começa a mudar. Meus irmãos, e talvez nós vivemos um tempo de tantas mudanças, não é verdade? Como mudam as coisas mudam muito rápidas, em todos os sentidos na vida hoje. As pessoas mudam. Você nunca foi surpreendido por uma pessoa que de repente você conhecia, que era uma pessoa amigável, que era uma pessoa amiga, que era uma pessoa gentil, e de repente você encontra essa pessoa, ela é uma pessoa amarga, ela é uma pessoa áspera, ela é uma pessoa que deseja o mal. Mas você mudou. Que mudança! Ou tem um amigo que você não vê há muito tempo, e você conhecia a família dele, você até admirava o casamento dele, e de repente, depois de alguns anos, você encontra com ele, ele diz, olha, aquilo tudo mudou. Nós vivemos hoje num cenário de guerra, houve separações, houve ódio, houve tantas situações difíceis, mudou tudo. Às vezes nós temos medo de perguntar para uma pessoa sobre alguém da família, amigos, porque as situações mudam muito rápido, se transformam muito rápido. O cenário do mundo que nós vivemos também é um cenário que muda muito rápido. Há transformações, ocorrem transformações, mudanças. Aquilo que parecia ser uma coisa boa, você que às vezes estudou há 15 anos atrás, você fez um curso, e esse curso tinha uma boa perspectiva no mercado, você diz assim, olha, aqui eu garanto meu futuro, aqui eu vou estar estabilizado, mas quando você se formou, começou a trabalhar, de repente muda o cenário, aquilo já não importa mais. Quantas pessoas montam um negócio, esse negócio parece que é um negócio lucrativo, é bom, ele consegue por um tempo adquirir bens, ele consegue prosperar naquele negócio, mas de repente o cenário muda, aquilo se transforma num problema, aquilo se transforma numa situação adversa, e a palavra do Senhor diz para nós não temermos, ainda que tudo mude, ainda que as situações mudem, ainda que os cenários ao nosso redor se transformem, mudem a situação normal e corriqueira que nós vivemos, nós podemos confiar no Senhor, não temeremos, ainda que isso aconteça. A segunda situação que ele fala de ainda que, ou mesmo que os montes se abalem, ou sejam sacudidos, ou se transformem. Montes fala de nações, de impérios, de governos, de povos, de um mundo nos seus sistemas que podem se abalar, que sofrer abalos, que podem sofrer mudanças drásticas, perder o poder, perder o domínio, perder a autoridade. E aí, parece que o salmista está falando, nunca falou uma coisa tão atualizada ou tão atual como isso. Nós fizemos uma pesquisa hoje, olharmos para os cenários mundiais, qual é o sistema de governo bom hoje, qual é o governo que tem plena estabilidade hoje, qual é o lugar, qual é a nação que pode dizer, não, essa nação não sofre nenhum risco, essa nação está estável, essa nação está segura.
O mundo vive em desespero, vive em preocupações. Os líderes das poderosas potências mundiais têm que constantemente mudar as suas estratégias por causa desse mundo globalizado. São reinos que, num momento, são poderosos, são grandes, e num outro momento se abalaram, se moveram, se mudaram. E essas situações, muitas vezes, nós estamos envolvidos nelas. Muitas vezes nós estamos inseridos nesse contexto, como é o caso que nós vivemos aqui. Muitas pessoas tinham tantas esperanças, muitas pessoas achavam, olha, não é bem por aí, mas eu acho que vai dar certo, acho que vai acontecer. E de repente está se desenhando um quadro diferente, um quadro de instabilidade política, um quadro de instabilidade econômica, um quadro de recessão, de aflições. Nós não sabemos o que pode acontecer. Há tantos murmúrios na nossa nação, não é mesmo, queridos? Alguns falando até mesmo de batalhas, de guerras internas que podem acontecer, de conflitos, de aflições. São os reinos sendo abalados, sendo mudados, sendo engolidos por esses turbilhões de problemas e de dificuldades. E aí, queridos, eu tenho que dizer para você, há uma situação muito clara em tudo isso. Em tudo isso. É verdade que nós temos que orar pelas autoridades, o nosso papel é orar, é amar, é pregar o Evangelho, mas não tenham dúvidas, está acontecendo um juízo de Deus sobre este mundo. O juízo de Deus já está acontecendo. Eles vão dizer, não, pastor, o juízo só vai acontecer quando Deus arrebatar a sua igreja. Leia o Antigo Testamento, leia como que Deus agia com as nações que praticavam a impiedade, a imoralidade. Deus, chega um momento que a Bíblia diz que a ira de Deus se acendia, e Deus vinha com juízo sobre os povos, juízo sobre nações, e o nosso país está sofrendo juízos de Deus. O país que mergulhou na corrupção, um país que mergulhou na roubalheira, tantas situações aqui, não vamos ficar acusando nem apontando, mas todos nós sabemos que isso é verdade. Queridos, Deus não está impassível, Deus não está parado, Deus está agindo. O juízo de Deus é derramado, queridos. O juízo de Deus acontece, não temos como fugir. Nós temos que saber que todos os nossos atos vão demandar uma reação de Deus sobre aquilo que fazemos. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Há uma lei natural, a lei da colheita e da semeadura, a lei do plantio e da semeadura e da colheita. Quando você planta, você vai colher, e aquilo que você semeia é o que você vai colher. E por muito tempo, as pessoas vêm plantando isso, e estão começando a colher os frutos dessas situações todas. Mas então, pastor, por que você está falando isso? Porque ainda que os reinos, ainda que os governos, ainda que as nações sejam engolidas, sejam abaladas, ainda que os sistemas não funcionem mais, nós temos um abrigo em Deus. O reino que nós pertencemos é um reino que não tem crise. O nosso verdadeiro governo, o nosso verdadeiro Deus, aquele que comanda as nossas vidas, não é o governo de nenhum homem, de nenhuma pessoa, embora estamos inseridos nesse governo, devemos respeitar e tudo mais, mas queridos, quem governa as nossas vidas, quem domina sobre as nossas vidas é o Senhor. Ele é o Senhor absoluto sobre as nossas vidas, e nós podemos confiar nele, e Ele é refúgio seguro, Ele é refúgio presente nas situações adversas. O terceiro cenário que ele apresenta, dizendo, ainda que aconteça isso, ainda que as águas rujam e estrondem de barulho com o seu barulho, ainda que as águas estejam turbulentas. E aqui há uma palavra que também no hebraico, que é nachal, que significa águas violentas, ainda que essas águas estejam violentas. E água, o simbolismo de água na Bíblia, fala de povos, de multidões, de gentes. Ainda que os povos estejam violentos, ainda que no meio da população, ainda que no meio das pessoas haja ira, violência. É mais ou menos o quadro que nós estamos vendo, sim ou não? Quantas situações que nós vemos, que nós olhamos, as pessoas vivem iradas, as pessoas vivem furiosas por qualquer coisa. Em qualquer momento as pessoas rapidamente passam de um estado de passividade para um estado agressivo. Os nervos à flor da pele, parece que é os limites de todo mundo está lá em cima, né? Que negócio, eu estou até aqui, já ultrapassou, todo mundo está assim.
Qualquer situação, as pessoas já estão revoltadas, as pessoas já querem brigar, as pessoas já estão furiosas. Não existe mais segurança. Quantas situações, desrespeito pelas autoridades, por causa dos povos. Nós vemos quantas situações de policiais, pessoas que primeiro só a presença deles já era motivo de todo mundo se aquietar, de todo mundo ficar calmo. Hoje quantos são assassinados? Muitos não querem mais entrar para a polícia, né, queridos, por causa desse pavor, por causa dessa agitação que existe no mundo, da violência que está perturbando. Nós não temos mais coragem de deixar nossos filhos saírem sozinhos, ficamos preocupados, ficamos angustiados. São as fúrias dos povos, agitações, são águas turbulentas, agitadas, são situações tão terríveis de conflitos nesse cenário de ira e de fúria, que traz preocupação para a nossa alma, que traz preocupação para as nossas vidas. Mas a Bíblia vai dizer assim, ainda que isso aconteça, ainda que você encontre abrigo no Senhor, Deus, apesar disso, Ele é socorro presente. Ele está ali, Ele vai estar na situação, Ele vai estar no controle de todas as coisas. A continuidade do Salmo faz um contraste dessa palavrinha de águas turbulentas, águas agitadas, e aí é a beleza da poesia, porque a água agitada é a palavrinha nachal, e aí ele fala assim, há um nahal, há um rio gentil, há um rio de águas calmas, há um rio de águas tranquilas, que nas suas correntes traz alegria. Ele procede da cidade de Deus, do lugar onde o Altíssimo está, onde o Altíssimo mora. Deus está nessa cidade, ela não será abalada, nada vai tocar. E a figura desse rio, querido, desse rio perene, desse rio restaurador, ela é aquela figura mesmo, que talvez pouco nós temos hoje, mas de você ir num lugar sossegado, lá naquele interior, onde tem aquele riacho, ou tem aquele rio, em que as pessoas vão pescar à sua margem, onde as crianças podem brincar, que tem águas calmas e tranquilas, um rio que você vai ali para um momento de paz, um momento de tranquilidade. É aquela coisinha que você precisava estar nervoso, vai pescar. Aí o cara não pega nada, fica bravo. Mas é esse cenário que está falando, que esse rio que se apresenta, ele é um lugar de tranquilidade. Algo onde você busca a restauração das suas forças físicas, emocionais. Calma, paz, sossego, restauração. Ele fala também de suprimento, da onde você pode buscar suprimento para as suas necessidades. Tudo isso está incluído nesse rio tranquilo, nesse rio perene, nesse rio gentil, de águas calmas e tranquilas que procede de Deus. E aí eu vejo uma característica muito gloriosa de Deus. Deus é aquele que tem o controle absoluto da situação, e Deus nunca está agitado. Deus nunca está em desespero. Às vezes nós temos essa imagem de Deus. Olha como está acontecendo as coisas aqui, conflitos aqui. Deus deve estar lá preocupado, chamando o anjo, corre aqui, corre ali, vem aquele negócio lá. Não. Muitas pessoas têm uma visão do céu como se fosse uma empresa passando por turbulências, e anjo correndo, e passando aqui, e o pai conversando com o filho, que eles vão fazer isso aqui, marca uma reunião urgente, manda um WhatsApp aí, não sei o quê, e convoca todo mundo, e vamos lá, o céu, aquela coisa, e aí tem um crente clamando, tem um pedido que acabou de chegar, é urgente, esse aqui pode esperar para o segundo plano. Irmãos, isso não é o céu, isso não é uma figura dos céus. Quando você lê Apocalipse, você vê o céu um lugar de canções, de adoração, que pode estar abalando o mundo. No céu há adoração, há música, há perfeito louvor, há coisas lindas, há manifestações gloriosas, há um cenário de encantamento. Aí o Salmo está dizendo isso, olha, tem agitação aqui, tem água agitada, tem monte se movendo, tem gente brava, tem povos furiosos, tem governo caído, tem abalos acontecendo na terra, está tudo mudando, olha que aflição, olha que luta. Aí fala assim, mas no céu está tudo calmo. O rio correndo,
sossegado, Deus no seu trono, Ele é o Altíssimo, tudo no controle, tudo no lugar, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe que no final tudo vai dar certo. Ele sabe que no final a vontade dEle vai prevalecer, que no final a vontade dEle vai acontecer. Amém? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E o Salmo está dizendo que a nossa vida, quando nós refugiamos em Deus, tem que ser exatamente assim, queridos. Talvez você está tão correndo, agitado, tentando resolver todas as coisas, dizendo que, olha, se não fosse eu, olha, se eu não estiver aqui, isso aqui abala tudo, olha, se eu não estiver aqui, se não for tomar a rédea da situação, vai acabar tudo, e talvez vai mesmo. Mas quando você se refugia em Deus, você conhece esse Deus, você tem paz, tem calma para agir nos momentos de adversidades e de dificuldades. Esse rio perene é de uma cidade, a cidade de Deus, o lugar de Deus, o santuário, templo do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus nunca vai estar à margem. O meio é aquele que tem o controle. Quem está no meio é aquele que tem o domínio. Você vai encontrar muitas expressões sobre Deus na Bíblia Sagrada. E você vai Deus colocado sempre Deus está no meio. Deus está no meio. Ele está aqui hoje, em nosso meio. Nosso meio. O meio é aquele que está próximo. O meio é o centro. É aquele quem você olha quando há dificuldades, quando há situações difíceis. Ele falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Na cruz, Jesus estava no meio. Em todas as situações, Ele está no meio. A Bíblia fala que Ele está no meio de nós. E lá na cidade, Ele está no meio. Deus está no meio dela. Ele é o centro das atenções. Ele é onde todo mundo olha, onde todas as pessoas olham. Os anjos olham para Ele. As miríades celestiais olham para Ele. Ele é quem nós podemos olhar, querido. Nas situações difíceis, olhe para quem está no meio. Olhe para quem está no meio. Uma vez Jesus entrou na sinagoga, num lugar de culto, e ali havia uma situação, existiam pessoas querendo pegá-lo em alguma coisa, e uma situação muito difícil, e Jesus olha, e lá no cantinho, tinha um homem com a mão mirrada, a mão encolhida. Ele se levantou, olhou para aquele homem e disse, ei, levanta-te e vem para o meio. Vem para o meio. Diz que o homem levantou e veio para o meio. E quando ele chegou ali, aonde Jesus estava, no meio, Jesus falou, estende a sua mão. A mão dele era ressecada, atrofiada. Ele esticou a mão ficou perfeita. Quando você vê aquele que está no meio, quando você está junto com aquele que está no meio, há milagres na sua vida. Há mudanças do cenário da sua vida, porque Ele é o Senhor que está no meio. Amém? Glória a Deus. A salmista vai acabando a sua música, acabando o seu hino, ele expressa no seu cântico algumas coisas gloriosas. Ele diz assim, o Senhor dos exércitos, as nações se agitam, melhor, versículo 6, nações se agitam, reinos se abalam. Ele fala novamente do cenário, e aí Deus se apresenta, como? Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Nessas situações de dificuldades, ele vai falar agora, como que Deus se apresenta? Porque senão nós vamos pensar que Deus só está lá no trono, sem fazer nada, sem agir, está tudo acabando, tudo está se abalando, e Deus, tranquilo. Não, Deus age. Deus começa a agir. E a primeira coisa que fala que Deus faz é que Ele levanta a sua voz. Deus chega e fala. Deus chega e fala. Se você já entendesse o que é isso, você já começaria a sentir uma alegria no seu coração. Queridos, porque uma palavra de Deus muda todo o cenário. Deus não precisa chegar fazendo discurso. Ele chega e diz uma palavra. Existia um homem, uma autoridade em Israel, e ele estava clamando pela sua filha que estava
enferma. E Jesus falou assim para ele: eu vou lá e vou dar saúde. Aí ele falou assim: eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Na verdade era o servo deste homem, era um homem, né, um servo dele, funcionário dele que estava doente. Ele falou: eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga uma palavra e o meu criado sarará. Jesus admirou a fé daquele homem. Ele sabia isso, que nesses momentos o Senhor levanta a sua voz, e quando ele fala, a terra derrete, tudo cai. E é interessante nesse texto de Jesus, porque ele falou: diga uma palavra e o meu criado sarará. Jesus falou: grande é a tua fé, mas eu vou demonstrar um pouco mais, eu não vou nem dizer palavra, você pode ir embora que ele já está curado. Na verdade, às vezes ele nem precisa falar, queridos. E quando o homem chegou lá, o rapaz estava trabalhando, estava servindo, já estava curado. Mas uma palavra de Jesus, queridos, muda tudo. Uma palavra de Jesus transforma todas as coisas. Às vezes você fala, espuma pelo canto da boca, a garganta seca, você começa a tossir de tanto que você fala. Mas quando você se cala, Deus fala. E quando Deus fala, tudo se resolve. Tudo entra no lugar, tudo se encaixa. Uma palavra de Jesus. Tinha uma canção bem antiga mesmo. Eu era muito criança quando cantava essa canção. Que ela dizia: basta uma palavra tua, basta uma palavra só, em minha vida, Senhor, basta uma palavra só. Quem conhece? Conhece? Tem mais gente do meu tempo. Vou cantar isso? Basta uma palavra tua, basta uma palavra só, em minha vida, Senhor, basta uma palavra só. É lindo, não é isso, né, queridos? Basta uma palavra do Senhor. Talvez seja bom que você aprendesse essa canção. Mas quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, e as coisas estiverem agitadas, as coisas estiverem lá sufocando, você tiver aquele cenário de aflição, você pode cantar bem baixinho assim, ó. Basta uma palavra tua. Canta assim, para você treinar. Basta uma palavra só, em minha vida, Senhor. Basta uma palavra só. E mesmo que você não puder nem dizer palavra naquele momento, você pode fazer um sussurro. Deus conhece o seu coração. O Espírito Santo vai ver isso como um gemido inexprimível. Ele vai transformar isso em palavras diante de Deus. E os cenários começam a mudar diante de você. Basta uma palavra de Deus, querido. Basta uma palavra de Deus, aquele coração duro, aquele coração que não muda, ele se transforma. Basta uma palavra dele, e aquele ambiente difícil, aquele ambiente de trevas é transformado. Basta uma palavra dele, e todos os esforços que você fez serão recompensados. Basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, basta uma palavra só, em minha vida, Senhor, basta uma palavra só. Será que eu sei o resto? Diga aí, eu ouvirei, e na mesma hora lhe responderei. Obedecerei, né? Dirige minha vida, Senhor, cuida de mim que sou pó, quero sempre obedecer-te, basta uma palavra só. Glória a Deus, aleluia. A gente cantou muito isso na igreja já. O pessoal está mais moderno hoje, não canta muito mais essas músicas lindas. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Tudo entra no lugar. Segundo lugar, depois de levantar a sua voz, ele mostra quem ele é. E Deus age da seguinte forma:
A Bíblia diz que ele quebra o arco, corta a lança e destrói os carros. E aí é 3 expressões aqui. O arco fala de arma de longo alcance. O arco é que atira flecha, alcança a pessoa distante. A lança é uma arma de curto e de médio alcance. O guerreiro usa a lança para os ataques mais próximos e também em média distância. E os carros são usados para perseguir, para correr, fala de velocidade, de rapidez. Mas quando o Senhor chega, ele pega esse arco que é flexível, mas ele quebra o arco. Ele tem poder para fazer isso. E ele despedaça a lança. Imagina algo de ferro, duro, inflexível. Mas fala que ele despedaça, ele pega e quebra em pedaços. Ele destrói a lança. E os carros, mesmo sendo de ferro, ele queima no fogo. Ele destrói os ataques distantes, os ataques de perto, ele destrói a perseguição. O Senhor se apresenta. Ele faz isso. Ele age dessa forma. Ele age em nossas vidas. Ele move todas as coisas, querido. O Senhor chega, levanta a sua voz, a terra se aquieta. E aí ele pega os exércitos, os perseguidores, tudo aquilo que tem, as armas, todas levantadas contra você, e ele destrói com o seu poder. Manifesta o poder que ele tem, a sua ação. E depois ele mostra a sua posição. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, que era o povo deles, é o nosso refúgio. Ele está conosco. Ele se posiciona ao nosso lado. E a Bíblia fala que quando acontece isso, ele dá uma ordem para a gente. Então eu quero que você imagine aqui, cenário de luta, diversidade, problema, aflições, todo mundo agitado, terra, movimentos, Deus tranquilo, rio perene, águas restauradoras, Deus vem e se apresenta. Ele chega, levanta a voz, a terra se derrete, ele destrói as armas preparadas contra você, ele mostra que ele está do seu lado, e aí ele fala com a gente. E aí ele dá uma ordem. Aquietai-vos, e sabereis que eu sou Deus. Quando nós lutamos, nós descobrimos quem nós somos. Mas quando nós nos aquietamos, nós descobrimos quem Deus é. Quando nós lutamos, nós sabemos quem nós somos. Quando nós aquietamos, nós descobrimos quem Deus é em nossa vida. Você quer saber quem é Deus? Aquieta. Você quer saber quem é Deus? Descansa nele. Você quer saber quem é Deus? Se refugie nele. Deixa ele. Entrega essa situação nas mãos dele. Você quer conhecer Deus? Vá até ele. Isso fala de confiança. Refugiar em alguém transmite que eu confio naquela pessoa. Eu confio em quem eu estou indo. E quando eu vou descobrir quem Deus é. Talvez, meu irmão, você está lutando tanto, você está pelejando tanto, nada acontece na sua vida. Você fala, eu luto, eu faço, eu isso. Será que não é o tempo de você descansar um pouco em Deus? De você entregar a situação na mão de Deus? De você passar o seu fardo para Deus? Como Jesus disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, aflitos, abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você pode ir até Jesus hoje. Talvez você tenha procurado soluções para a sua vida em tantos lugares. Talvez um amigo seu indicou um lugar, vai lá, tem uma mulher que faz um trabalho, e isso vai resolver, você foi e não aconteceu nada. Mas você foi num lugar, e alguém falou para você fazer uma promessa, e você fez a promessa, e passou o tempo da promessa, e nada aconteceu. Alguém falou para você, vai em tal cidade, assim, lá tem um lugar que você pode ir, lá tem uma escadaria, você vai subir aquela escadaria, e você vai ver que a coisa vai resolver, você foi, subiu a escadaria de joelhos, e voltou, e nada aconteceu na sua vida. Talvez alguém falou assim, vai numa igreja lá de crente,
Vai lá, você vai fazer uma campanha, você vai fazer um pacto, você foi e não aconteceu nada. Porque campanha não tem poder de mudar a vida de ninguém. Quem tem poder de mudar a vida é Jesus. E eu não estou dizendo para você ir em algum lugar, eu estou dizendo para você ir até Jesus nessa noite. Eu estou dizendo para você que em Jesus, e só em Jesus, nós encontramos refúgio. Só em Jesus nós encontramos abrigo. Eu fico preocupado e eu fico até chateado quando eu ouço, às vezes, alguns programas, pessoas falando assim: olha, vai lá na campanha tal, esse problema vai ser resolvido. Olha, foi naquela campanha. Querido, nada contra a campanha, tá bom? Mas o problema é que o poder não está na campanha, o poder está em Jesus. É a Ele que temos que ir, é nele que temos que nos refugiar. Talvez nada deu certo na sua vida até hoje, porque você não descobriu onde você pode descansar de fato, e o lugar que você pode descansar de fato e encontrar abrigo é em Jesus. Não há força em mim, não há força em você. Nós mesmos não podemos contra essas situações. Quem somos nós quando a terra se abala? Quem somos nós quando as nações estão agitadas, os governos estão em colapso? Quem somos nós quando os povos estão furiosos? Nós não temos condições, queridos. Mas nesta hora nós podemos ir a Jesus. Nessa hora nós podemos nos abrigar em Deus, e nele nós encontramos refúgio, nele nós encontramos segurança. E quando você vai, o Salmo termina dizendo isso, mais uma vez: o Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o seu lugar seguro. Quando você se aquieta nele, você vai descobrir, você vai ter segurança. Veja que o texto não diz que a luta vai acabar. O Salmo não diz que as nações vão deixar de estar agitadas, que os povos vão deixar de estar enfurecidos, mas você encontrará segurança. Nós encontraremos refúgio no Senhor nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Eu tenho certeza, o que nós sentimos aqui no culto, você sentiu na tua casa. Neste momento, quem sabe você está chorando, você está sentindo a presença de Deus. É o maior testemunho que a palavra de Deus falou ao teu coração. Venha estar conosco numa das nossas reuniões, e não perca nenhuma do nosso programa, porque Deus sempre tem uma palavra para o teu coração. Eu quero abençoar a tua vida em oração. Feche teus olhos, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, agora, Senhor, visita cada lar, a cada pessoa, a cada família que assistiu, meu Deus, essa programação, e foi tocado pela Tua presença através da Tua palavra. Que o rio da Tua presença, o rio serene, o rio gentil, alcance a alma, o coração do Teu Filho. Repreenda toda aflição, toda tribulação que esteja enfrentando, e haja a Tua vitória, a Tua bênção na área física, emocional e espiritual. E que esta vida, esta família seja alcançada agora com um grande milagre Teu, para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, para Teu louvor e glória, nós Te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, e até o próximo programa, Mensagem de Esperança. Pela Tua graça, eu estou aqui. Mas por vezes eu pensei, não vai dar. A minha vontade Era com tudo parar e viver só pra mim mesmo e mais ninguém. Eu cheguei até pensar, Não vale a pena assim, pois eu não pois vejo não resultado. vejo resultado algum pra mim. Mas ouço uma resposta de Deus. Mas foi tão bom. Mas foi tão bom sentir Tua graça, ó Deus, Em mim, ela me fez perceber, que me fez perceber
Eu reconheço. Oh, 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 yeah. Eu sou fraco e sem valor. Mas tua graça me fez livre mais que Pela tua graça eu estou aqui, mas por vezes eu pensei não vai dar. A minha vontade era com tudo parar e viver só pra mim mesmo e mais ninguém. Cheguei até pensar, não vale a pena assim, pois não vejo resultado algum pra mim.